Tem então a presença de Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade. Senador Ciro, o senhor disse que alguns partidos ainda não dá para dizer com quem o Progressistas estará. Mas nesse momento já é possível dizer com quem o Progressistas não estará? Aldo Rebelo seria um nome possível para marchar junto ou já está na lista dos que não dá? Não, o Aldo é um grande amigo pessoal meu, um grande companheiro, até muito bem-vindo ao nosso estado, uma grande cabeça, um grande homem público, uma história política maravilhosa. Mas nós temos que aguardar, por exemplo, o Aldo vai ser candidato, né? Dentro do Solidariedade. Não dá para ter essa certeza. Não dá para saber ainda, né? Existe toda uma indefinição ainda. Eu que sou muito amigo do Paulinho lá da Força, a gente não sabe se realmente está se tentando conseguir um candidato de consenso lá. Então, olha, como eu volto a dizer, nunca tivemos uma eleição tão imprevisível. Eu acho que o cenário só vai estar claro no mês de julho, próximas convenções, que a gente realmente quem serão os candidatos. Nós não vamos ter 20 e tantos candidatos a presidente da República. Não existe possibilidade disso acontecer. Então, na reta final, isso vai se afunilar. Muita gente agora que aparece bem nas pesquisas, muito é o voto de protesto, mas daqui a pouco as pessoas vão pensar quem é que tem mais confiança mesmo da população para tocar o país, para comandar a escola da filha, a saúde da mãe. Quem aparece bem nas pesquisas é Jair Bolsonaro. Esse seria o voto de protesto, pelo que o senhor está dizendo? Tem muita gente que tem dois tipos de perfil de candidato. Tem um candidato que o eleitor vota como protesto, mas não vota para ele ganhar. Se ele tiver risco de ganhar, as pessoas, opa. Então tem muito, porque é muito sério comandar um país, né? A pessoa vai ver se a pessoa tem credibilidade, se tem competência, se tem confiança da população para trazer o país. O que é que o país mais precisa hoje? Estabilidade, né? Então a população é muito responsável ao votar para... Se você olha as pesquisas de opinião, muita gente diz, não, eu voto nele para deputado ou senador, porque as pessoas acham que pode votar de qualquer forma, mas para governador e prefeito ela não vota, porque... Entendi. Então tem muito isso. O eleitor não tem nada de ingênuo na hora de votar, ele vai saber fazer uma escolha para o momento que o país está precisando. Délio Rocha, de Brasília. Délio. Senador Ciro Nogueira, muito se tem falado da possibilidade aí de o empresário Benjamin Steinbrück ser indicado como vice numa chapa com o ex-ministro Ciro Gomes. Eu queria saber se esse cortejo realmente aconteceu e eu queria saber também se o senhor tem a percepção de que a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes está num momento muito favorável, que o ex-ministro tem crescido muito neste momento. Hoje, o candidato que tem a maior perspectiva de vitória, não vou negar, é o Ciro, por conta da esquerda. Quem são os candidatos da esquerda mesmo com viabilidade hoje? O Lula e o Ciro, né? O Lula não podendo ser, fatalmente, até pelo Ciro ser nordestino, vai acabar tendo toda essa simpatia do Nordeste. Mesmo não liderando as pesquisas, o senhor vê essa perspectiva? Eu faço uma pesquisa hoje no Piauí sem o Lula, vejo, até porque algumas pesquisas não foram registradas, até em respeito à legislação. Faça uma pesquisa, ver como é que está a situação hoje, sem o Lula, ver a situação do Ciro. Então, existe esse sentimento, né? O nordestino acaba votando nas pessoas mais próximas, pessoas que têm maior sintonia, identificação. Eu mesmo, na hora de escolher o nosso candidato, por que eu anunciei que se o presidente Lula fosse candidato? Por tudo que ele fez no Nordeste, pela identificação que ele tem, por tudo que nós devemos ao presidente Lula. Então, o Ciro, até pelo perfil, ele vai herdar muito, é um candidato muito forte. Os candidatos mais de direita estão uma divisão muito grande, é uma quantidade muito grande de candidatos. Mas nós vamos ter um cenário mais claro quando se afunilar e diminuírem essas candidaturas. Eu não acredito que nós vamos ter mais do que 3 ou 4 candidaturas competitivas no país. Certo. E o Ciro, no meu ponto de vista, é uma delas. Zósimo Tavares. Joelson, nas eleições de 1960, as eleições presidenciais de 1960, o Brasil criou uma chapa chamada Janjan, que era o Jânio Quadros e o Jango, presidente e vice-presidente. Aí, pela simpatia do senador Ciro, pelo ex-ministro Ciro Gomes, então vamos ver se na eleição de 2018 vai dar a chapa Cici. Eu não sei se fica bem aí, mas está aí, Ciro e Ciro. A pergunta que eu faria ao senador Ciro é a seguinte, senador, aqui no Piauí, largamente divulgado o seu prestígio em Brasília, conseguindo recursos, abrindo portas de ministério, trazendo ministros aqui pelo braço,
para anunciar a liberação de recursos. Então, um senador muito atuante e com muito prestígio em Brasília. Mas o senhor traz também uma carga, um peso aí de acusações feitas através da mídia, do Ministério Público, da Lava Jato, em relação à sua atuação na captação de recursos para o partido em Brasília. Como é que o senhor pretende separar uma coisa da outra ou esclarecer isso durante a campanha? Olha, o que a gente pede, por exemplo, alguns desses inquéritos que você falou, eu pedi que se quebrasse sigilo para a população tomar conhecimento. Eu dirigi um dos maiores, hoje o segundo maior partido do país. Na legislação, hoje muitas vezes se fala da questão de procurar as empresas por doações. As minhas acusações é por procurar essas empresas que eu tinha que... Eu lembro que eu nem candidato eu era em 2014, né? Busquei porque era necessário, naquela época a legislação permitia, né? Hoje é a coisa mais ilícita do mundo você procurar uma empresa para buscar doações. Mas naquela época todos os partidos foram. Não existe um partido de representatividade mesmo no país que não procuraram ou que não tenha esse tipo de acusação. Então, tenho que enfrentar. Você pode procurar na minha vida pública, não existe a menor acusação do Ciro ter recebido uma propina em troca de algum favor, de uma comissão de uma licitação. Isso aí não vai dar. Agora, doação de campanha, eu era o presidente do partido tinha que bancar as campanhas eleitorais, todas de forma oficial. Então, foi isso que eu espero que a população saiba separar. Eu tenho feito um trabalho, eu acho que, sem falsa modéstia, nunca um homem público trouxe tantos recursos para um estado como o que aconteceu com o meu mandato agora. Não existe um município no Piauí, foi o primeiro homem público, eu me orgulho muito disso, foi o primeiro homem público que trouxe recursos para os 224 municípios do estado. 224 municípios têm obras e recursos do senador Ciro. Isso que a população vai poder avaliar e nós vamos poder prestar contas do nosso mandato, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos ainda fazer para o Estado, né? Porque não adiantava nada o senador Ciro ser o presidente de partido, indicar ministro, se as coisas não aconteceram no Piauí. Mas elas estão acontecendo e vão acontecer muito mais. Senador, e o que precisa acontecer em relação à parte política de formação da chapa majoritária? Convive-se ainda com um ambiente de muitas incertezas, a não ser a sua candidatura à reeleição e a candidatura do governador Wellington Dias. Até quando essa situação vai ficar dessa forma? Olha, nós entregamos o comando dessa situação ao governador, que é o comandante da coligação, né? Acho que já está na hora. Já está na hora, não vou negar. Eu acho que nós temos que saber com quem realmente nós vamos poder contar nas eleições. Espero que todos. Mas algumas pessoas vão ser preteridas. O partido abriu mão da vice? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Como é que vai abrir mão de uma pessoa como a vice-governadora? Eu nunca tive uma vice-governadora tão correta, tão leal, que tem uma imagem tão boa no Estado. Faça qualquer pesquisa de opinião, quando eu falei dessa questão de vice, qualquer pesquisa eu topo. Da opinião pública, entre os prefeitos, entre os vereadores, entre os deputados, quem é melhor da nossa base. O deputado Robert acusou o senhor, entre aspas, o senhor e o Firmino Filho, o prefeito Firmino Filho, de organizarem uma perseguição ao nome de Temístocles Filho e tentar impedi-lo de ser indicado como candidato a vice na chapa de Wellington Dias. Houve de fato esse movimento? Segundo Robert Rios, houve. Pelo amor de Deus, o Temístocles é um grande amigo. O Robert está louco para sonhando que haja defecções na nossa base, é lógico que é natural, é do jogo. A oposição está muito enfraquecida, está muito pouco. O país só vai ter uma certa dimensão se houver o racha, como aconteceu nas eleições passadas, né? Quando houve o racha da base do então governador Wilson Martins, que rachou o Wellington, foi para a posição, se juntou com o João Vicente, comigo, nós ganhamos a eleição. Então, só vai acontecer, quer dizer, eleição, né? Nós temos que respeitar só a época da eleição, mas o natural, nós temos um candidato que está disparado nas pesquisas, tem uma empatia com o eleitor, um partido fortíssimo no Piauí, então o natural é ter sucesso, né? Eu tramar contra o Temístocles, não, a Margarete é a atual vice-governadora, né? Eu não estou tentando tirar um outro cargo. Nós estamos lutando, mas eu acho o desejo do Temístocles o mais legítimo possível, o do Flávio Nogueira, o do Júlio César, né? O do pessoal do PTB, que tem aí o Zé Hamilton e a Janaína. Tem vários cenários aí, eu acho mais do que legítimo seus partidos disputarem, almejarem, assim como o progressista deseja
O senhor disse que já está na hora do governador definir essa situação. Demorar significa o quê? Não, qual é o problema? Que algumas pessoas vão ser preteridas nessa... E elas têm que buscar outros cargos, colocar outra situação. Não podemos chegar para evitar que vão para a oposição. Na época da convenção para definir isso, né? Então, eu acho que até para a gente saber se aquele partido... Porque o progressista anunciou que, independente de ter ou não ter a vice, nós estaremos com o governador Wellington Dias. Mas alguns partidos não estão dizendo a mesma coisa, podem ter defecções. Então, nós vamos ter que saber realmente quem é que nós vamos contar. Então, eu acho que o mês de junho é um mês ideal para a gente ter essa definição. Até lá pelo dia 20, eu acho que é o ideal para a gente saber com quem realmente nós vamos poder contar. E eu espero com todos na reeleição do governador Wellington Dias. O Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde em Brasília. Délio. Senador Ciro Nogueira, este ano a campanha vai ser mais curta no rádio e na TV. As redes sociais devem ter um peso muito maior na campanha deste ano. Eu queria saber como o senhor e o PP estão pensando a campanha eleitoral deste ano, se vai ter uma atenção especial para as redes sociais, já pensando aí em tirar proveito deste instrumento que todos os analistas apontam que vai ter um peso muito maior agora. Não tenha dúvida. Eu considero a pré-campanha até mais importante do que a campanha, não vou se negar. E a forma correta de ter a pré-campanha é através das redes sociais. É um instrumento de você comunicar, lógico, respeitando a legislação eleitoral. Você não pode pedir voto, colocar números, né? Você tem que o quê? Prestar conta do seu mandato. E isso ninguém tem feito igual os progressistas, eu tenho certeza. Até porque, me perdoe, ninguém tem o que mostrar como os progressistas. Tá certo. Zósimo Tavares. Bem, senador, eu queria voltar aqui à formação da chapa majoritária do governo. São 4 vagas, do governador, vice-governador e 2 senadores. O PP, que é o seu partido, reivindica uma vaga de senador e a vice-governadoria. O PT, por sua vez, reivindica a vaga de governador e uma vaga de senador. O que é que sobra para os aliados? Olha, ninguém é candidato, Zósimo, de si próprio. O Ciro não é candidato do progressista, o Wellington não é candidato do PT. Nós somos candidatos de uma base aliada. Eu defendo você pode procurar, a Livaldo já me entrevistou, acho que a gente estava comentando antes aqui, acho que umas 500 mil vezes sobre esse tema. Eu nunca defendi que o PP, o progressista, vai ter candidato só porque quer. Eu defendo que seja feito um critério para essa escolha. Se couber por exemplo, se couber 2 vagas para o PT, eu acho que deve ser as 2 para o progressista. Né? Se couber só uma vaga para um, se distribua com o restante dos aliados. É um critério que tem que ser utilizado. A população não vai entender eu entrar numa sala com o Hélio, só eu e ele, escolhemos aqui, sim, sem critério, que você tirou do bolso, por quê? Não, nós temos que explicar à população, explicar para os aliados, para as lideranças políticas, para os prefeitos, para os vereadores, para as pessoas que nos representam, que vão realmente estar no dia a dia, na campanha, levando o nosso nome, o motivo que nós fizemos essa escolha. Né? Uma vaga para cada partido é um critério razoável? É um critério. O progressista defende as 2 vagas para ele, mas é um critério que nós temos que respeitar. É um critério defensável. Então, eu peço a eles, mas por quê? Não, foi uma escolha dos prefeitos, foi uma escolha dos deputados, foi uma escolha das lideranças, dos partidos coligados. Eu acho que nós temos que ter, eu só defendo isso, que nós temos critérios que... Já tivemos algumas eleições no Piauí que se a gente não respeitou a vontade do eleitor, a vontade das lideranças, deu errado. Eu só espero que a gente, com tantos erros que aconteceram no passado, inclusive meus, que eu já tive presente em algumas coligações que deram errada, que a gente aprenda com nossos erros para que a gente possa acertar no futuro. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, senador Ciro Nogueira Filho, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Queria agradecer também ao Délio Rocha, agradecer ao Zósimo Tavares, direto da revista Cidade Verde. Muito obrigado a vocês pela participação hoje aqui no Jornal do Piauí.